Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, porque o meu fardo é leve.
Essa encenação onde a Vitória estava presa dentro dessa caixa, a caixa do pecado. A palavra de Deus lá no livro de Romanos diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. E também lá no versículo 6 vai falando que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado, querido, nos escraviza. O pecado, ele destrói a nossa vida. O pecado, ele rouba a salvação que só o Senhor Jesus, ele pode dar. Ela estava envolvida, as propostas indecentes chegaram até ela, oferecendo bebida, oferecendo drogas, oferecendo tantas coisas que estavam levando ela cada vez mais a se distanciar de Deus. E o envolvimento no pecado nos prende de tal maneira que não adianta força humana para trazer a libertação, porque o próprio Jesus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele que pode libertar a nossa alma da escravidão do pecado, aquele que se tornou maldição em nosso lugar, naquele madeiro, ali no Calvário. Ele pagou um alto preço para que eu e você hoje pudéssemos ter acesso ao céu, à vida eterna. O profeta Isaías diz que ele se tornou maldição em nosso lugar. Jesus querido, a ele morrer naquela cruz, ele pagou um preço, não uma dívida dele, mas um preço da minha dívida, um preço da sua dívida, porque todos nós estávamos condenados à perdição eterna. Mas a palavra de Deus diz que Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Esse não morrer, querido, é a segunda morte, é a separação da sua alma de Deus. E aí eu faço uma pergunta para você: aonde você vai passar a sua eternidade? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que você pode morrer ainda esta noite? E a pergunta é: aonde você vai passar a sua eternidade? Você tem certeza de que se você morresse hoje, você iria estar no céu com Deus? Você já parou para pensar, porque muitas vezes estamos preocupados com tantas coisas desse mundo, mas não paramos para pensar na nossa vida eterna? Porque, querido, o grande problema na verdade não é morrer, porque todos nós um dia vamos morrer, mas o grande problema é aonde você vai passar a sua eternidade. Aí é que está o problema. Aonde você vai passar a sua eternidade? Que essa encenação venha trazer um despertamento para o seu coração, porque o pecado, ele leva você à morte. O pecado, ele destrói você, mas Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para destruir toda a obra do pecado, para destruir toda a obra do inferno. O Senhor Jesus, ele se tornou maldição em nosso lugar. Aquela passagem de João que eu li conta a história de um homem que era um dos principais da sinagoga, um judeu que conhecia a palavra, mas que ainda não tinha entendido que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E naquela conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus fala: Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. É preciso, Nicodemos, nascer de novo. É preciso ter uma experiência. É preciso, querido, entregar a vida a Jesus Cristo e receber a salvação que só o Senhor Jesus pode dar. E nessa noite, o maior desejo de Deus, o maior desejo de Jesus é entrar no seu coração e mudar toda a história da sua vida, porque o próprio Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. O único caminho que pode te levar para o céu não é o seu dinheiro, não é as esmolas que você dá, não é a ajuda que você dá para as pessoas. Nada disso vai te levar para o céu. O que pode te levar para o céu é o Senhor Jesus. Ele é o único e verdadeiro caminho que pode te dar
a você, não porque merecemos, porque a palavra de Deus diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Porque, querido, na verdade nenhum de nós merecemos a salvação eterna, mas é um dom de Deus, é a graça, que significa favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos dá quando reconhecemos Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador de nossas vidas. E aí recebemos a salvação que só Ele pode dar. Jesus, Ele quer entrar no seu coração nessa noite, você que está aí ao alcance da minha voz. Jesus, Ele quer mudar a história da sua vida. Eu quero falar para você que tudo isso aqui é real, que tudo isso é verdadeiro, é a palavra de Deus que não mente. É a palavra de Deus, a Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, que Ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhe direito de se tornarem filhos de Deus. Sabe por quê, querido? Porque filho, somente aquele que aceita Jesus como Salvador da sua vida. A palavra de Deus diz que todos somos criatura de Deus, Deus criou a todos, mas filho, segundo a sua palavra, somente aquele que recebe Jesus como Salvador da sua vida, se torna filho por adoção através de Cristo Jesus. A palavra diz que Ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhe direito de se tornarem filhos de Deus. Se nessa noite você é criatura e você quer se tornar filho de Deus, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus e recebê-lo como Salvador da sua vida. Aí sim, você vai receber o título de filho de Deus, porque filho somente aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que está aí vivendo momentos difíceis, de depressão, luta, dificuldade, quero falar para você que Jesus Cristo é a única esperança. Jesus Cristo é aquele que pode mudar a história da sua vida. Ele pode entrar no teu coração e transformar você em uma nova criatura. Paulo escreve lá em Coríntios 5,17, ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando você entrega a sua vida a Jesus, tudo se faz novo na sua vida. E a palavra de Deus diz que Ele pega todos os nossos pecados, Ele lança nas profundezas do mar e dele não se lembra mais. E é isso que Jesus quer fazer com você nessa noite. Ele quer entrar no teu coração, Ele quer mudar a história da tua vida, Ele quer salvar você, Ele quer colocar o seu nome escrito no livro da vida. Romanos 6 diz assim, 23 diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. E diz também que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Hoje, qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua escolha? Você vai continuar vivendo em um mundo de incertezas? Lá em Hebreus diz que há caminho que para o homem parece certo, mas o final dele é caminho de morte. Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua escolha? Deus deixa diante de você uma escolha a fazer. Uma escolha. E nessa escolha não tem muro. Não tem muro. Só tem os dois lados. Ou você está de um lado, ou você está do outro lado. Ah, eu estou ainda em cima do muro. Não existe esse muro. A Bíblia diz que existe duas portas, existe dois caminhos. Não tem uma terceira via, não tem um terceiro caminho. E a pergunta é, hoje, qual vai ser a sua escolha? A palavra de Deus diz assim, se hoje ouvir a minha voz, não endureçais os vossos corações. Qual vai ser a sua escolha? Você escolhe continuar vivendo a mesma vida que você tem vivido até agora? Ou você escolhe mudança de vida? Ou você escolhe a salvação que só Jesus pode dar? Eu quero convidar toda a igreja nesse momento a estar orando, porque esse momento é um momento de batalha. Tudo que o diabo quer é continuar escravizando a sua vida.
A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. E se você quer essa vida em abundância, você precisa ter coragem. Coragem de dizer não para o pecado e coragem de dizer sim para o Senhor Jesus. É preciso ter coragem.